E o assunto hoje é dashboards mais profissionais e também mais bonitos. Vem comigo. O que eu posso fazer para tornar os meus dashboards mais profissionais e também mais bonitos? Quando a gente pensa em mais profissionais e elegância parece ser a mesma coisa, mas a realidade é que isso não é verdade. São duas coisas bem diferentes. A questão da elegância é muito importante, porque vai tornar os seus dashboards mais aceitáveis, vai dar vontade nas pessoas de olhar, de ver, de descobrir cada indicador que você colocou, ver se está funcionando e também elogiar a beleza. Só que a questão do profissionalismo tem a ver com as regras de negócio, tem a ver com que esse dashboard está realmente refletindo os indicadores que você precisa analisar da empresa, do seu negócio. Então, vamos a algumas etapas de análise que a gente precisa fazer nos dashboards. Então, a gente tem aqui um modelo, né? Dashboard, lindo, maravilhoso, também muito bonito. Cores, né? Essa questão de layout, primeira parte, tá? Não é questão de estar bonito, não. Cores da empresa. Isso aqui não é à toa. Eu posso pegar esse dashboard lindo, maravilhoso, mas se ele tiver as cores do concorrente, não vai ser legal para você apresentar isso para sua diretoria, para o seu chefe. Então fica de olho nisso. As cores têm a ver com as cores da empresa. Você precisa definir uma paleta de cores para o seu dashboard. E por falar em paleta de cores, eu quero fazer a sugestão desse site que é o coloradobe.com. E aqui você já vê vários modelos de paleta de cores. Mas você pode pesquisar aqui alguma coisa que tenha a ver com o modelo da tua empresa. Então, por exemplo, eu vou colocar assim sol e vou dar Enter e ele vai me sugerir aqui alguns modelos de paleta de cores que tem a ver com o sol. Então você pode pesquisar qualquer coisa e posicionando em cima de um modelo, clicando, ele já vai dar aqui para você os códigos das cores que você pode utilizar no seu dashboard. Então, se você não tem aquela habilidade de combinar cores, você pode trabalhar usando esse modelo da Adobe. O segundo ponto é os indicadores que você quer visualizar, tá? Esse dashboard não foi feito. Eu fiz esse dashboard, mas não foi feito em 3 minutos, tá? Nunca vai ser. Eu nunca vou fazer um dashboard em 3 minutos. Primeiramente, por quê? Dashboard tem que ter projeto. Primeira coisa de um dashboard, ele tem que refletir a realidade da análise do negócio que eu tenho que fazer. E como eu consigo fazer isso? Relacionando, elencando os indicadores de negócio. Então, observe aqui que esse dashboard é um dashboard de medição de ordem de serviço. Tá? E ele não nasceu do nada, eu preciso entender desse assunto para montar esse dashboard. Então, é preciso projeto. Primeiro, quais são os filtros que eu preciso fazer? Ordem de serviço, é claro que eu tenho que ter um filtro de data, isso vai ser indispensável esse filtro para esse tipo de dashboard. E segundo, um filtro do projeto a qual eu estou implementando esses serviços. Tá? Então, de cara, já elenquei os filtros que eu preciso fazer. É claro, Alexandre, como é que se faz um filtro desse? Com tabela dinâmica. Tá? Com tabela dinâmica, a gente vai ter outros vídeos aqui falando sobre a criação de dashboards e utilização do filtro. Tá? Mas esse primeiro momento, a gente está trabalhando a questão do que é necessário para tornar esse dashboard um dashboard profissional. Então, eu elenquei os meus filtros. Segundo, eu vou elencar os meus indicadores. Então, deixa eu remover o filtro aqui para a gente ter mais dados para visualizar. Por exemplo, áreas e pessoas envolvidas. Isso aqui, para esse tipo de negócio, é fundamental eu saber um número de pessoas envolvidas de cada área que eu tenho dentro dos projetos. Então, aqui, como eu estou sem filtro, eu estou vendo o meu geral aqui. E um total de recursos utilizados no geral aqui também. Veja que essa informação é apenas um número, a gente chama isso de cartão, mas isso é fundamental para uma análise do negócio. Então, eu tenho esse indicador, eu tenho essas pessoas de áreas específicas envolvidas. Eu tenho aqui um número de homem-hora e equipamento-hora utilizado nesses projetos, que é fundamental para a análise do negócio. Então, a gente tem aqui, né, um dashboard bonito, lindo, maravilhoso, mas antes disso, a versão que saiu foi essa daqui. Ó. Dá uma olhada aí para você ver. Essa é a versão
draft. Então hoje eu tenho uma habilidade de fazer uma versão draft de um dashboard já direto no próprio Excel, no próprio Power BI, mas isso deve ser feito, primeiramente, no papel, no desenho, elencando os indicadores que você precisa visualizar. Então veja que aqui embaixo eu tenho uma linha do tempo de utilização de recursos para esses projetos da empresa. E aqui eu tenho um gráfico que me mostra a utilização desses recursos de forma semanal, os projetos de fases já entregues e também de fases futuras. São coisas que eu preciso analisar do negócio. Outra coisa muito importante, que sem isso, nada disso daqui, nem a versão final, nem a versão draft vai sair, é a questão da base de dados. Se a sua base de dados não estiver bem formatada, bem relacionada. Observe que essas informações, elas não chegaram para mim em uma única tabela. Elas chegam sempre de fontes distintas e é nossa obrigação como criador de dashboards e relatórios, unificar essas informações através de um relacionamento eficaz para poder responder tudo isso aqui lindo e maravilhoso que a gente está vendo. Então vamos lá. Dica número 1. Paleta de cores. Paleta de cores não é só questão de design, é questão também de ser profissional, porque tem que ter a ver com as cores da empresa. Dica número 2. Você precisa elencar os indicadores. É aquilo que você quer dar visibilidade através de seus dados. Alexandre, como é que se faz isso? Eu não sei fazer, tá? Você precisa de um conhecimento de análise de dados. Então a gente tem bastante vídeo sobre isso aqui no nosso canal também. E é claro, também temos a nossa formação Excel Data Análise aí já na agulha aí para você, né, ter esse conhecimento. Dica de número 3, a base de dados. A base de dados precisa responder todos esses indicadores. Quando você fizer um determinado filtro aqui, essas informações têm que partir da base de dados e você tem que conseguir enxergar o que você precisa aqui. E dica número 4 é como você vai apresentar. A apresentação é uma coisa, a criação é outra. Então, na apresentação, o conjunto de teclas de atalho Ctrl Shift F1, ele vai colocar isso em tela cheia para você. Então, se você der Ctrl Shift F1, ele mostra em tela cheia. Ctrl Shift F1 de novo, ele tira a tela cheia para você ficar nessa área de construção do dashboard. Só que além disso, você também pode vir aqui no exibir e desmarcar essas opções que já estavam desmarcadas e eu estou marcando agora, que é a barra de fórmula, essas linhas de títulos aqui, né, que é a letra de coluna e número de linhas, e também as linhas de grade que já não estão aparecendo na planilha porque tem uma cor de fundo aqui. Então, Ctrl Shift F1, veja que continua aparecendo. Se isso daqui não for um incômodo para você, você pode usar só o Ctrl Shift F1 para colocar em tela cheia. Se for incômodo, é só vir antes, exibir e desmarcar essas três opções, e no Ctrl Shift F1 você vai ver a tela cheia. Agora, a outra dica, né, já foram 4 ou 5, a outra dica que eu quero dar para vocês dessa criação de dashboard são os alinhamentos. Deve ser perfeito. Você está vendo aqui que tem um espaço aqui que é exatamente igual a esse espaço aqui de divisão, aqui também entre essas colunas, entre esses gráficos de indicadores, entre esses visuais. Pois é, eu preciso fazer isso de forma muito profissional. Tá? E como é que a gente faz isso, Alexandre? Vamos lá, deixa eu colocar uma planilha aqui. Primeiramente é o seguinte: você vai definir a largura da coluna que você quer para esses espaços. Então vamos dizer que a coluna G aqui é uma coluna que vai fazer essa separação. Botãozinho direito, largura da coluna, tá vendo? Já ficou o número 1 aqui. O número 1 para mim é um tamanho bem legal. Eu vou pegar a coluna L e vou fazer a mesma coisa, largura da coluna 1. Então, essas duas colunas são colunas divisórias, assim também como a linha, tá? Vou colocar aqui a altura da linha e vou colocar 10, que é uma medida diferente. Ele vai ficar mais ou menos aqui, olha, igual essa coluna, né? Então, essa linha número 10, a coluna G e a coluna L são colunas e linhas divisórias. Beleza. Eu vou copiar um gráfico aqui desse, Ctrl C, e vou colar aqui.
tá? E vou colocar esse gráfico exatamente nesse espaço que eu tenho aqui. Vamos dizer que a coluna 19 também é quer dizer, a linha 19 também é uma linha divisória. Eu vou colocar a altura da linha igual a 10. Beleza. E agora, como é que eu ajusto, Alexandre, exatamente nesse espaço aqui dentro? Deixa eu pintar de outra cor para você poder visualizar comigo. Como é que eu ajusto esse gráfico exatamente em cima desse espaço? Aqui tem um truque. Você vai fazer o seguinte: você vai pressionar a tecla Alt, vai clicar aqui, olha, nas extremidades dele, e a tecla Alt vai te levar exatamente no limite da coluna e também no limite da linha que você quer trabalhar. Olha lá, com a tecla Alt, eu estou conseguindo chegar às extremidades exatamente do jeito que eu preciso. Então, eu coloquei esse gráfico exatamente dentro desse espaço. É dessa forma que a gente consegue fazer esses alinhamentos. Então a gente já deu aqui umas 7 dicas para você para deixar os teus dashboards mais profissionais e mais bonitos, mais atraentes para você vender a sua ideia de design dentro da tua empresa, para o seu chefe, para o seu diretor, do seu superior e mostrar o seu trabalho, né? Olha só que dashboard legal. A gente faz um filtro e a gente consegue visualizar todas as informações a respeito daquele filtro que a gente colocou. Então é isso, mais ou menos aí umas 10 dicas valiosas para você tornar os seus dashboards mais profissionais e também mais atraentes, mais bonitos dentro da sua empresa. Lembrando que profissional tem a ver com a confiabilidade, tem a ver com a base de dados, tem a ver com os indicadores que são elencados. E atraente tem a ver com a paleta de cores, tem a ver com o design, com o cuidado que você tem que ter para fazer esses alinhamentos. E se você conseguir somar essas duas coisas, você vai ter um resultado igual a esse, um dashboard que dá vontade de olhar, de analisar cada indicador que você colocou aqui. E lembrando que se você deseja fazer um curso de Excel que te pega do zero, do nada, né? Do nada, absolutamente zero, e te leva a trabalhos iguais a esses, eu vou deixar aqui embaixo a formação Excel Black Belt, um link para você acessar e visualizar todos os detalhes da minha formação, onde eu coloco não só conhecimento de Excel, mas também a minha experiência profissional de mais de 25 anos de consultor e instrutor no mercado para várias empresas do porte nacional e internacional. Beijo no seu coração e a gente se vê na nossa próxima aula.